Boa tarde. Vamos dar início ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Nós estamos no capítulo 7º do livro Psicologia da Gratidão. Sempre lembrando que vídeos anteriores dos estudos realizados estão disponibilizados no nosso canal do YouTube. E vamos para a nossa rápida introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Sim, lembrando que o tema de hoje, sentimentos de mágoa e de desencanto. É uma passagem extraída da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz o seguinte, separamos esse parágrafo. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Apenas amando e auxiliando, sem reclamar, é que permaneceremos felizes na ascensão. Então vamos aqui fazer algumas observações desse conteúdo que Emmanuel nos traz para prepararmos-nos para o estudo dessa tarde. De grande importância a questão do alimento espiritual. E por isso Emmanuel inicia dizendo, na sustentação, na base, no alicerce do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade, do ar, tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Ou seja, a importância de estarmos no esforço diário da vivência do bem, do amor, da caridade, nos seus mais variados aspectos, representa sustentação por demais importante para a nossa alma, para o nosso espírito, tal como o ar que respiramos, o oxigênio de que nos nutrimos, é tão fundamental na sustentação orgânica nossa. E, fechando essas orientações, Emmanuel diz, apenas amando e auxiliando, sem reclamar, é que permaneceremos felizes na ascensão. Claro, é necessário destacar de que a verdadeira prática do bem, da caridade, ela exige a vivência da abnegação, da renúncia, do altruísmo, de estarmos, de fato, cultuando valores, sentimentos, que por si só já representam uma paz e uma satisfação íntima, que é o maior presente ou retribuição que poderíamos desejar. E por isso mesmo a importância desses estudos que temos tido na chamada psicologia espírita ou psicologia de Joana de Ângeles. Porque em obras como essa que temos tratado, Psicologia da Gratidão, é que vai abrindo portas e janelas em nós, para que na prática do bem e na vivência do amor, sintamos profunda gratidão de imediato, e não pelos resultados que poderiam ou não advir. Vamos então para o nosso estudo dessa tarde, centralizado no subtema Sentimentos de Mágoa e de Desencanto, que fazem parte do capítulo 7º do livro Psicologia da Gratidão. Existe na criatura humana um sentimento perverso e de autodestruição, que a leva a guardar mágoa e desencantos, como se fossem importantes para o seu desenvolvimento existencial. Aqui, Joana faz alusão ao fato de que trazemos dentro de nós, no nosso inconsciente profundo,
todo um campo de energias e de vibrações alinhadas na vivência de sentimentos e de emoções contrários aos objetivos das leis divinas. E aonde, não poucas vezes, tivemos projetos de felicidade, de conquistas, que foram frustradas no momento da nossa desencarnação. É preciso sempre lembrarmos que, para a grande maioria de nós, essa é a primeira experiência encarnatória aonde estamos trilhando o conhecimento e o esforço de vivência dos ensinos de Jesus, associados agora à compreensão da imortalidade da alma, da justiça de Deus e da reencarnação, à luz da doutrina espírita. Antes, em inúmeras encarnações, batemos a cabeça com metas e objetivos ególatras e desequilibrantes, não poucas vezes associada a vícios e a crimes. E deles extraímos na vida presente, se não estivermos nos espiritualizando e estabelecendo alicerces na vivência do bem, deles nós extraímos desencantos, mágoas, ressentimentos, desequilíbrios os mais variados, originados daquela maneira de viver tão contrária aos propósitos divinos. E que agora estamos acordando para a retificação necessária. Certamente se trata de uma conduta masoquista, mediante a qual o indivíduo se transfere psicologicamente da alegria de viver para a satisfação de sofrer, assumindo a atitude de vítima. Aqui, novamente, Joana retoma a deixar bem caracterizado a consequência desse nosso passado, porque redunda numa conduta masoquista, aonde nós, como que, tentamos ser felizes sofrendo. O indivíduo se transfere psicologicamente da alegria de viver para a satisfação de sofrer. Isso faz com que, em determinados momentos e circunstâncias, muitas pessoas que detêm equilíbrio orgânico, saúde física, família estruturada, situação financeira resolvida, e mesmo assim insiste, mais cedo ou mais tarde, em cultivar sentimentos de infelicidade, de autopiedade, de achar que está prestes a um grande sofrimento, ou que não merece estar vivendo bem. Tudo isso está concatenado, está ligado à maneira infeliz que trazemos do passado, na vivência absurda das tendências ególatras afastadas das leis divinas. Não conseguindo, por debilidade de valores morais, superar as situações menos ditosas, acostuma-se na postura de sofredor, buscando sempre compaixão, quando deveria lutar para despertar o nobre sentimento do amor. Aqui é por demais importante essa colocação de Joana, porque ao usufruirmos determinadas possibilidades de êxito, de bem-estar, naturalmente deveríamos estar vivenciando e trabalhando cada vez mais o sentimento autêntico do amor,
da caridade, de viver o altruísmo, a empatia, de estarmos atentos às necessidades dos outros. Mas o que ocorre com a grande maioria de pessoas que não acordam para as necessidades reais de alimentar a sua alma, o seu espírito, de valores transcendentes, e que aí acabam abrindo campo para um sofrimento, como Joana havia colocado, masoquista, de estar procurando sofrer sem haver necessidade para isso, em vez de estar usufruindo um nível de bem-estar, de paz interior, claro, decorrente do esforço da vivência do bem. É porque quando esse esforço não acontece, invariavelmente a criatura humana abre espaços para os desequilíbrios profundos do inconsciente, do mundo de sombras. E aí procura, sem o perceber, sintonia com medo, com mágoas, com frustrações que marcaram o seu passado existencial. É sobre isso que esse texto de Joana vai nos advertindo cada vez mais. O sofrimento desempenha um papel fundamental em todas as vidas, porque ninguém está isento da sua presença, em razão da transitoriedade da organização fisiológica. Poderá ser examinado sob dois pontos de vista, pelo ego e pelo self idealista. Aqui nós vamos nos aprofundando na temática, aonde Joana lembra-nos de que sofrer, passar por situações provacionais, é comum a qualquer criatura humana. E ninguém está isento disso. Mas é evidente que, entre o sofrimento que surge imprevisto e necessário para o nosso crescimento espiritual, há outro sofrimento ególatra, proveniente dos desequilíbrios íntimos e que não nos ajuda em nada no nosso progresso evolutivo. Apenas estabelece a caracterização da predominância do ego, das estruturas associadas ao mundo de sombras que trazemos do passado. O primeiro somente anotará desencanto e dor, na perspectiva do ego, porque os valoriza, sem consciência de que esse fenômeno é perfeitamente normal e presente na estrutura orgânica de todas as formas vivas. Então, sob o ponto de vista da presença forte do ego, a dor é uma desgraça. E os sofrimentos são situações que não deveriam acontecer. E, na verdade, nessa perspectiva, sofre-se muito mais, porque a realidade da vida na Terra, e para espíritos relativamente atrasados como todos nós, há sempre a necessidade, mais cedo ou mais tarde, da presença do sofrimento e da dor. O segundo, procura extrair, na perspectiva do self, do eu profundo, procura extrair os melhores efeitos da reflexão durante a sua vigência e significado moral. Os recursos aplicados para superá-lo ou sofrê-lo sem a auréola do martírio, da projeção do ego renitente e doentio. Então, na perspectiva do self, do eu profundo, que nós temos trabalhado aqui nesses estudos da psicologia de Joana de Ângeles, o espírito, a pessoa, procura extrair os melhores efeitos
da reflexão durante a sua vigência. Em vez da revolta, do desencanto profundo, ao surgirem determinados incômodos, doenças ou problemas, aquele que está na perspectiva atuante do self procura, nesses momentos, extrair lições, recursos, mais adiante, para aplicar na superação, ou sofrê-lo, mas sem a auréola do martírio, sem o campo da autopunição ou do masoquismo, proveniente da projeção do ego renitente e doentio. Apesar das conquistas psicológicas, os atavismos perturbadores sempre resumam no processo da evolução, sendo necessário que sejam compreendidos e combatidos mediante o esforço da autoconfiança, da autoiluminação. Então, não obstante as conquistas psicológicas que já estejamos usufruindo, os atavismos perturbadores, a hereditariedade psicológica provenientes de situações problemáticas que criamos no passado reencarnatório, sempre tendem a retomar, resumam do processo da evolução, sendo, portanto, para isso necessário a compreensão e o combate, mas mediante o esforço da autoconfiança e da autoiluminação, e não através de mecanismos masoquistas ou de sofrimentos voluntários. Não. O trabalho constante do despertamento do eu profundo, da espiritualização em nós, aliada a esse trabalho onde a autoconfiança, a autoiluminação estão presentes, nos darão aquisição de valores preciosos, mesmo através de situações desagradáveis, mas que agora são vistas sob o prisma do espírito imortal, do eu profundo. A mágoa corrói os mecanismos eletrônicos do cérebro, que passa a sofrer-lhe as ondas sucessivas de energia destrutiva. O ressentimento é ferrugem nas engrenagens da alma, que sempre necessitam do lubrificante da confiança e da alegria de viver. Então é preciso estarmos muito bem atentos a isso. Mágoa, ressentimentos representam prejuízos e complicações reais para nós, a partir da corrosão de mecanismos eletrônicos do nosso cérebro, das conexões sutis de neurônios que se associam à produção de determinados hormônios, que ao sofrer o impacto constante de mágoas e de ressentimentos, se desatrelam, são prejudicados. E que, por outro lado, necessitariam sempre do lubrificante da confiança, da alegria de viver. Então, é imprescindível que diariamente estejamos trabalhando em nós os valores espirituais que fortalecem a confiança, que abrem em nós a renovação da perspectiva na alegria de viver, em consonância com os objetivos maiores das leis divinas, aos quais temos nos esforçado em praticar. Desejar-se uma existência física sempre risonha e fácil constitui imaturidade psicológica.
estado de infância não vivida, que foi transferida para a idade adulta. Porquanto em tudo, em todo lugar, o processo de crescimento é um contínuo parto que proporciona vida, mas oferece um quanto de dor. E aqui é interessante fazermos a separação devida. Joana vai trabalhando com nós a perspectiva real de trabalhar a dor e o sofrimento no processo de crescimento interior, através da autoiluminação. Mas não de tentar iludir-nos da existência de algum tipo de caminho que nos isente de passar por provações e sofrimentos. Não. Por isso ela começa dizendo: desejar-se uma existência física sempre risonha e fácil é retrato de maturidade psicológica. É de uma infância não vivida por aquele que assim tenta viver e que foi transferido para a idade adulta. E conclui dizendo: porquanto em tudo e em todo lugar o processo de crescimento é um contínuo parto. Então, necessário estarmos atentos e vigilantes sobre isso. Não é porque surgem situações desagradáveis e problemas no nosso dia a dia que significarão estarmos agindo mal ou estarmos indo de encontro às leis divinas. Não. É devido à própria perspectiva do planeta em que nos encontramos e de necessidades interiores que trazemos, as quais precisam ainda do elemento desagradável da dificuldade, da doença e da dor, para trabalharmos com eficácia as oportunidades que a vida nos oferece. E fechando bem isso, Joana nos diz: o processo de crescimento é um contínuo parto. Tem dor. Mas oferece um quanto de aliás, voltando, o processo de crescimento é um contínuo parto que proporciona vida, mas oferece um quanto de dor, do qual não podemos fugir. E nem tratar com imaturidade emocional ou psicológica. Todos que atingiram as culminâncias do equilíbrio emocional e espiritual atravessaram regiões pantanosas de natureza moral, sem deixar-se permanecer nos redutos venenosos. Nesse processo está embutida a gratidão à vida e a oportunidade de ser pleno. Que maravilha, né? Esse é o último slide do nosso estudo dessa tarde. Todos que atingiram as culminâncias do equilíbrio emocional, e aqui Joana não coloca exceções, e espiritual, atravessaram regiões pantanosas de dificuldades, de problemas, de natureza moral, sem deixar-se permanecer nos redutos venenosos, mas sem alimentar ressentimentos, mágoas ou ódios. E nesse processo está embutido a gratidão à vida e a oportunidade de ser pleno. De fato, como temos compartilhado aqui algumas observações desde estudos anteriores sobre a psicologia da gratidão, nós passamos agora ao esforço diário do trabalho da aquisição dessa, que é uma virtude, a gratidão, e que deve se expressar nos mais variados momentos e circunstâncias da nossa vida. Quer em momentos fáceis, quer em momentos difíceis. Mas atentos de que
A gratidão pode e deve ser trabalhada e conquistada pelo esforço da autoiluminação, do autoconhecimento, de despertarmos a importância da valorização dos valores do espírito, a nossa essência maior, e que agora encontra um alimento forte, maravilhoso, na revelação espírita. Agradecemos a todos que nos acompanharam aí nessas reflexões. Se possível, compartilhem esse vídeo. Até o próximo estudo. Uma boa tarde a todos.